capítulo 24 do Evangelho de São Marcos, de Lucas, aliás. Lucas. Lucas, capítulo 24. Nós estamos vivendo uma semana muito especial, muito tranquila. E é uma semana para nós refletirmos sobre principalmente a qualidade da nossa vida cristã. Não basta ser cristão, tem que ter qualidade, vida que agrade realmente a Deus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceram dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram. Que frase linda! Por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveni enquanto estávamos na Galileia. Quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então, se lembraram das suas palavras e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, só 11 agora, um já tinha saído, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Maria de Tiago, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e baixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Querido Pai, que prazer ler as Sagradas Escrituras e estes relatos que dão sentido à nossa vida cristã, falando da morte e ressurreição do Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos que já estão aqui desde cedo, mas que possam ainda permanecer um instante, para que nós possamos te oferecer ainda a palavra e também o momento da Santa Comunhão. Abençoa em nome de Jesus. Amém. E amém. Podeis sentar, meus irmãos. Prometo não ser muito longo. Eu creio, pessoalmente, é a minha convicção que o domingo de Páscoa é uma data extremamente importante e nem sempre entendemos. Semana Santa não é semana de feriado prolongado para a pessoa passear, e pode até fazer, mas para nós cristãos é uma semana que a gente deve ficar um pouco recolhido em meditação sobre este grande acontecimento que, para mim, houve 3 grandes acontecimentos
Primeiro foi o nascimento de Jesus, um grande acontecimento. O segundo acontecimento, que para mim também é extraordinário, a morte e ressurreição do Senhor. E o terceiro que vai acontecer será a segunda vinda de Cristo. Então essas três datas e esses três eventos ou adventos devem ser bastante celebrados, principalmente para nós cristãos. É a data mais importante, pois ela é a base, ouça bem, é a base da igreja e o fundamento sólido da nossa fé. Porque se não fosse isso, eu ia ter fé em quê? Em que depositaríamos a nossa fé? Então nós como cristãos, eu estou dizendo isso porque é a maneira que eu entendo a vida cristã. Segundo aspecto, esse encontro das mulheres e Pedro, ao chegar ao túmulo, é de grande valor. Por quê? Pois eles andaram com Jesus e principalmente os apóstolos ouviram o Senhor dizer que iria acontecer e qual seria o seu fim. Portanto, é importante você ver os acontecimentos e ter essa firmeza dentro daquilo que você ler. Terceiro aspecto, na morte e ressurreição do Senhor, cabe aqui a veracidade das palavras dos profetas que profetizaram sobre, desde o nascimento até a morte e a ressurreição de Jesus. Com isto, meus irmãos, nós vemos o que? A autoridade da palavra. Nós não podemos ignorar a autoridade da Bíblia. A Bíblia é o único livro no mundo que é a autoridade que fala sobre Deus, sobre Jesus e sobre o encerramento de todas as atividades dentro deste mundo, creio eu. Então, nós precisamos entender que o que a Bíblia fala tem duas opções para a pessoa: ou crê ou não crê. Porque a Bíblia diz que quem crê será salvo e quem não crê será condenado. Então, não existe em cima do muro. Eu gosto muito da Bíblia, mas isso não faz nenhuma diferença. É preciso compromisso, como disse aqui, aqueles personagens falando sobre Jesus, aquela narrativa. Você observou bem que foi bem firme a narrativa daqueles garotos falando sobre este aspecto. Com o nascimento de Jesus e a morte e ressurreição e a ascensão do Senhor, nasce uma coisa importante. A igreja cristã, ouça bem, a igreja cristã nasceu dentro deste aspecto. Por quê? Para pregar o evangelho, arrependimento, para perdão dos pecados, e daí surge uma outra coisa importante que nós formamos aqui, chamado a comunidade cristã. Uma comunidade cristã, ou seja, o povo de Deus. O povo de Deus é a igreja. A igreja em si, o prédio, não é a igreja. A igreja é você. Diga para quem está ao seu lado: você é parte. A igreja é uma comunidade que professam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então ela nasceu da morte, ela nasceu da ressurreição e ela nasceu da ascensão do Senhor, quando Ele volta para estar junto ao Pai. No capítulo, verso de número 46, nós lemos o seguinte, versículo 44. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. O quê?
que importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Verso 46, leia. Ele disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E mais 47, e que em seu nome há arrependimento para remissão de pecado a todas as nações, começando em Jerusalém, e vós sois testemunha destas coisas. E verso 49 ele diz o quê? Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, até que do alto sejais revestido de poder. A igreja é coberta pelo poder do Espírito Santo. A igreja não é uma teoria. A igreja é um organismo vivo. A igreja é regida pelo Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade. E é Ele que cuida da igreja, é Ele que é capaz de nos agir nos momentos que nós passamos de luta. Ele está ao nosso lado para aconselhar, para confortar e também para exortar, quando Ele diz, não é certo o que você está fazendo. É o Espírito Santo. Portanto, a igreja é um núcleo de poder, é onde pode-se ver a manifestação do poder de Deus, salvando, curando, libertando, transformando. Só na igreja acontece. Nenhum médico, nenhum profissional pode mudar o coração de um homem. Só quem muda o coração é o Evangelho. E eu louvo a Deus por Jesus. Eu louvo a Deus pelo Senhor, que veio trazer vida para nós. Enquanto os pastores se aproximam à mesa, nossos irmãos, sem perdermos o foco, por gentileza. Portanto, Deus veio ao nosso encontro. Ele veio nos socorrer da morte, do pecado. Portanto, eu quero que você entenda esta manhã mais uma coisa. Estas exclamações dos dois varões de Deus, próprio Deus, que vieram para receber as mulheres. Eles vieram ao túmulo com isto, ouça bem, com isto, eles se tornaram uma testemunha viva da ressurreição, porque eles andaram com Jesus, eles comeram com Jesus, foram até a cruz e contemplaram a ressurreição do Senhor. Portanto, senão ficaria uma coisa vazia, ficaria algo vazio, se não fosse assim. Eu louvo a Deus pelas respostas das Escrituras. Deus veio a eles para não ficar algo sem resposta. Ouça o que eu vou te dizer ainda. Deus sempre está no controle. Sempre. Jesus aparece para ele dizendo, olha, eu falei com você que isso vai acontecer. Eu quero concluir isto, meus irmãos. Muito obrigado. Eu quero concluir. Pai querido, abençoa este momento quando nós vamos receber o pão que fala do teu corpo e o cálice que fala do teu sangue. Abençoa e unge a vida destes homens que vão agora ministrar ao rebanho, em nome de Jesus. Por gentileza, faça isso, irmão, lá em cima e todos. Duas exclamações que eu achei extremamente importantes. Duas exclamações. Ele disse,
Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Olha para mim, enquanto a bandeja passa, você me dê atenção. Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Porque ainda existe gente hoje que só cultuam um Jesus morto, incapaz, indefeso de fazer qualquer coisa. O nosso Jesus não está morto, ressuscitou. Nós não vamos buscar entre os mortos aquele que está vivo e vive para todos sempre. Esta é a nossa vida, a nossa esperança. É isto que eu creio, meus irmãos. Ele não está aqui, portanto nós não buscamos um Jesus morto. Ele não está aqui. Por que ele disse ele não está aqui? Ele voltou para o Pai, de onde virá. E este será o próximo acontecimento, e eu espero que você esteja atento, porque ele virá. Você crê que ele virá? Ele virá buscar a igreja. Ele virá. Palavra de ontem estava na minha cozinha, almoçando com a minha mulher. Nós somos dois, só nós dois. E da minha janela eu vejo o céu. E ela olhou para mim, eu estava com a cara assim meia, os olhos meio lagrimejando. Eu digo, o que foi? É que eu estou olhando que o meu Jesus vai vir do céu. Ele virá do céu. E eu serei atraído a Ele. Esta é a esperança. Esta é a esperança. Que quando Ele vier, Ele vai me atrair. E eu comecei a olhar para o céu limpo. Eu digo, Ele vai aparecer. Você crê que Ele vai vir? Eu creio. Meus irmãos, você que está aqui essa manhã, que ainda não tomou uma decisão, eu acho que você está perdendo tempo. Porque você não pode me garantir que você amanhã vai amanhecer vivo. Amanhã você pode estar embarcado. E se você embarcar no navio errado, tu vai bater num lugar estranho. Ouça isto. Aceite Cristo como seu Senhor. Aceite Cristo. Não seja só um espectador. Participe da vida de Cristo. De que maneira? Eu o aceito como Senhor e Salvador, para viver com Ele. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome. Glória seja o nome do Senhor.